Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa, meu amigo. Dessa vez a gente vai fazer uma comparação matadora entre meiose e mitose para dar uma finalizada nessas aulas sobre divisão celular. A gente que já brincou sobre mitose em toda, meiose inteira. Agora a gente vai comparar as duas para ver as principais diferenças e dar uma fechada nesse raciocínio. Valeu, meus tchutchucos? Então, vamos nessa, depois da vinheta. Beleza, fofinhos? Então, olha só que legal, a gente tá com um quadro aqui muito bacana, diferenciando as principais fases entre mitose e meiose. Tá? E aí a gente vai ver aqui algumas coisas interessantes. Olha só que bacana, ó. Essa primeira célula que a gente vai ver aqui é a célula parental. Perceba que essa célula é uma célula diploide, onde ela vai ter dois cromossomos do mesmo tipo. Dois cromossomos grandão, dois cromossomos de tamanho intermediário, dois cromossomos pichototinhos, tá? Totalizando 6 cromossomos no fim das contas, tá? Vamos analisar primeiro a mitose. Lá na mitose, essa célula inicial, ela vai sofrer, antes da mitose, né? Ela vai sofrer a duplicação dos cromossomos durante a intérfase S, né? De modo que quando ela entra na mitose, ela já entra com os seus cromossomos todos duplicados, né? Então esse cromossomo e o seu homólogo estão duplicados, esse cromossomo e o homólogo também está duplicado, esse cromossomo e o homólogo são duplicados. Então aqui eu tenho cromossomos duplicados com as duas cópias unidas, formando aquele que a gente chama de cromátides irmãs. Tá? Depois da prófase vem a metáfase. Na metáfase a gente tem o alinhamento desses cromossomos na placa chamada de placa equatorial da célula. Então cada cromossomo se alinha no plano equatorial da metáfase, né? Ou chamada placa metafásica. Na próxima fase, que é a anáfase, né? A anáfase já seguida da telófase, eu tive a separação das cromátides irmãs. Então essa cromátide azul veio para cá, grandona, ó. Essa cromátide azul veio para cá, grandona. Essa cromátide vermelha, ela veio para cá. Essa cromátide vermelha, olha aqui, ela aqui, ó. Ela também se separou da sua cópia, né, que originalmente estavam unidas, resultando a formação de células filhas. Perceba que essas células filhas continuam sendo diploides, porque eles têm dois cromossomos grandão, tem dois cromossomos médio, dois cromossomos pichototinho. Então tem dois cromossomos de cada tipo, e isso caracteriza, portanto, uma célula diploide. Você pode até se perguntar assim, mas Rafa, mas se essas moléculas se separaram, como é que eles continuam tendo dois cromossomos de cada tipo? Porque perceba, moçada, que os cromossomos, eles se duplicaram, né? Então o cromossomo azul grandão duplicou. Aí veio um azul grandão para cá, um azul grandão para cá. O vermelho grandão também duplicou. Então vem uma metade do vermelho grandão para cá e uma outra cópia do vermelho grandão para cá. De modo que eu sempre tenho dois grandões, dois mais ou menos e dois pichototinhos. Beleza? Então essa é a nossa querida mitose. Quando a gente vai para a meiose, a gente inicialmente vai ter o mesmo processo, né? A duplicação dos cromossomos durante a intérfase antes de iniciar a meiose de fato, né? Aí eu iniciei a mitose, cheguei na prófase. Vai lembrar que na prófase você vai ter aquelas subfases. Em uma dessas subfases você tem o diplóteno, né, onde você tem o pareamento desses cromossomos, e na fase seguinte, que é o paquíteno, já rola o crossover, né? Então eu já consigo ver esses cromossomos se recombinando aqui, né? Aí quando eu saio da prófase 1, eu vou para a metáfase 1. Então na metáfase 1 eles continuam pareados, né? Eles continuam pareados, diferente, olha só, da metáfase da mitose. Na mitose eles estão alinhados, e na meiose 1, na metáfase 1, eles estão pareados, tá? Daqui a pouquinho começa a anáfase 1, onde você tem a separação dos cromossomos homólogos. Então o cromossomo homólogo vermelho veio para esse lado e o cromossomo homólogo azul para o outro. Perceba você que o vermelho ele veio com um pedaço do azul e o azul veio com um pedaço do vermelho. Isso representa, portanto, o resultado do crossover. Tá? E aí, quando você termina, portanto, moçada,
essa separação durante a anáfase, quando a gente compara aqui, ó, na anáfase 1 da meiose, você separou os cromossomos homólogos. E na anáfase da mitose, você separou as cromátides irmãs, tá? Então aqui a gente tem, ó, na anáfase 1 que os homólogos se separam e as cromátides irmãs permanecem unidas, né? De modo que você separou os cromossomos duplos. Aí você entra na meiose 2. A meiose 2 ela é meio que um repeteco da mitose, né? Então, na meiose 2, você vai ter o pareamento dos cromossomos duplos, o alinhamento dos cromossomos duplos. Então, eles vão se alinhar, e depois que eles se alinharem, você vai ter a separação das cromátides. No que você separa as cromátides na anáfase 2, você vai ter, ó, uma cromátide vermelha para um lado e uma cromátide vermelha com um pedacinho do azul para outra. Aqui, ó, uma cromátide vermelha veio para esse lado, uma cromátide com um pedacinho do azul veio para esse lado aqui. De modo que, no fim das contas, você vai apresentar, no final da meiose 2, apenas um cromossomo de cada tipo. Um cromossomo grandão, um cromossomo mais ou menos, um cromossomo pichototinho. Um grandão, um mais ou menos, um pichototinho. E isso acontece por quê, moçada? Porque na meiose você tem duas fases de divisão celular, mas você tem apenas uma duplicação. Então você tem uma duplicação para duas fases de divisão. E o resultado disso é que, no final das contas, cada uma das células irá apresentar apenas a metade da quantidade de moléculas que existia no início. No início você tinha duas moléculas grandonas, aqui você só tem uma grandona. Você tinha duas mais ou menos, aqui você só tem uma de tamanho médio, né? Tinha duas pichototinhas, aqui você só tem uma pichototinha em cada uma das células resultantes da meiose 2. Então, na meiose 2, as cromátides irmãs se separam durante a anáfase 2. Beleza, fofinhos? Utilizando essa ideia, a gente pega esse resumo aqui, que está maravilhoso, para a gente dar uma olhada no que vai acontecer agora, mais uma vez, durante mitose e meiose. Então, na mitose, vai acontecer a duplicação do DNA, e isso ocorre, né, durante a intérfase, antes do início da mitose. O número de divisões, apenas uma, incluindo a prófase, a prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Sinapse dos cromossomos homólogos, quer dizer, crossing over, né? aquela união entre os dois cromossomos. Na mitose não acontece. O número de células filhas e a composição genética. Na mitose eu tenho duas células filhas e cada uma geneticamente idêntica à célula parental com o mesmo número de cromossomo, tá? Função da mitose nos animais e nas plantas. A mitose permite o desenvolvimento de animais e plantas, no caso das plantas, gametófito ou esporófito, os organismos, no caso, falando em organismos multicelulares, né? Animais e plantas são multicelulares, tudo isso a partir de um zigoto, né? Então, o zigoto faz mitose e mitose, permite o desenvolvimento de animais e plantas, né? Além disso, produz células para o crescimento, para o reparo, e em algumas espécies está relacionada com a reprodução assexuada, onde você tem lá organismos unicelulares capazes de se reproduzir de forma assexuada por meio da divisão. Agora, isso a gente observa basicamente não nas plantas e nos animais, né? Mas em organismos mais primitivos, como protozoários, fungos unicelulares, algas unicelulares, né? E, além disso tudo, você produz gametas nas plantas, né? Gametofíticas, né? As plantas, elas produzem gametas por meio de mitose, tá? Isso é uma parada que você vai ter que dar uma olhada no ciclo de vida de plantas, tá? Aí eu vou para a meiose. A meiose, a gente lembra que ela só vai ocorrer em células diploides, tá? A duplicação do DNA ocorre durante a intérfase, antes da meiose 1, né? Bem tranquilo. O número de divisões, na meiose você tem duas, cada uma incluindo prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, tá? Sinapse dos cromossomos homólogos. Sim, ocorre na meiose. Ocorre durante a prófase 1, juntamente com o crossing over entre as cromátides não irmãs, aquelas que estão presentes em cromossomos homólogos, né? Acontece o quiasma, né? O quiasma vai ser resultante
do crossover que vai unir os pares devido à coesão das cromátides, né? Então elas se recombinaram e permanecem unidas, formando um X. A gente acaba chamando isso de quiasma, maravilhoso. Então, o número de células filhas da composição genética. Na meiose, são 4 células filhas. Cada uma dessas células são haploides e são geneticamente diferentes das parentais e diferentes entre si, por causa do crossover, por causa da separação dessas cromátides. Então, você não vai ter cópias na mesma molécula distribuída em todas as células, né? Você tem moléculas diferentes, principalmente por causa do crossover, tá? E por último, a função em alguns organismos, animais ou plantas, né? No caso, a meiose produz gametas nos animais, é chamada de meiose gamética, ou até mesmo é capaz de produzir esporos, né? Em plantas conhecidas como esporofíticas, né? Além disso, você reduz o número de cromossomos pela metade e introduz a variabilidade genética entre os gametas ou os esporos, né? Os gametas são produzidos por meiose nos animais, os esporos são produzidos por meiose nas plantas. Valeu, moçada? Eu sei que é um assunto bem complexo, né? Então, por isso a gente pega aqui uma questãozinha para dar uma fechada nessa ideia aí da meiose, né? Olha o que ele diz, ó, o gráfico a seguir representa variações na quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula, onde X representa uma unidade arbitrária de moléculas de DNA por célula. Tá? Sobre o ciclo vital da célula representada no gráfico, é correto afirmar. Rafa, cadê o gráfico? O gráfico está aqui, ó. Então está aqui o gráficozinho, no eixo X a passagem do tempo, no eixo Y a quantidade de DNA, tá? E veja que a quantidade de DNA começa com uma quantidade 2x. Rafa, quanto equivale 2x? Eu não sei, é uma quantidade arbitrária, pode ser, sei lá, 20 moléculas de DNA, né? Pode ser 40 moléculas de DNA, eu não sei. Começa com uma quantidade 2x. Aí essa quantidade dobra para 4x em algum momento, depois eu volto a ter uma quantidade 2x e no final das contas as últimas células formadas vão apresentar uma quantidade x, que é a metade da quantidade de moléculas de DNA do início da parada. Então é sempre muito importante a gente pensar no seguinte: no início da brincadeira você tem cromossomos simples, né? Cromossomos simples, o que equivale a uma quantidade X de DNA, né? Uma quantidade 2X no caso aqui, né? Depois você tem uma fase onde você tem a duplicação dessas moléculas. Então você agora vai ter duas moléculas, 2 cromossomos duplos. Então você dobrou a quantidade de DNA. Eu saí de uma quantidade 2 aqui, ó, para uma quantidade 4. Tá? Aí, em algum momento, depois que termina a primeira divisão, você vai separar os cromossomos homólogos. Então, separou cromossomo homólogo para uma célula, separou o cromossomo homólogo para outra, de modo que cada célula só vai receber um cromossomo duplo dos dois, né? Cada célula só vai receber um cromossomo duplo dos dois. Então, eu volto a ter aquela quantidade inicial de moléculas de DNA. São 2 moléculas de DNA. Terminou a meiose 2, você separa as cromátides irmãs. Então, vai uma cromátide irmã para uma célula, a outra cromátide irmã vai para outra, de modo que você só tem uma cromátide irmã das duas em cada célula, resultando, portanto, em uma quantidade, uma molécula de DNA. Aí, se a gente quiser lá saber mais ou menos que etapas são essas, a gente percebe o seguinte, ó, pô, essa etapa de duplicação aqui, moçada, só pode ser a interfase S, né? A interfase S que marca a duplicação do DNA. Tá? Antes da interfase S, a gente tem a interfase G1, depois de S a gente tem G2. G2, inclusive, além de, deixa eu botar de G2 aqui no cantinho, além de G2, nessa fase número 3 aqui, ó, a gente também está observando a meiose 1. Né? Acho que daqui até aqui, mais ou menos, né? A gente está observando a meiose 1. Eu sei que a meiose 1 eu sei que a meiose 1 começa aqui porque ela vem depois de G2, né? E eu sei que ela termina aqui porque ela termina ao final dessa divisão, né? Então aqui eu vou ter meiose 1, tá? Aí logo depois da meiose 1 já se inicia a
Meiose 2 se inicia logo após a meiose 1 e se conclui após a divisão. Então, meiose 2. Maravilha. Agora a gente está pronto para passar para as alternativas, né? Vamos ver lá as alternativinhas. Primeiro ele diz assim, a intérfase está sendo representada pela fase número 3. Vamos ver aqui, ó, fase número 3. Ih, moçada, a fase número 3 é predominantemente formada pela meiose 1, né? No máximo você teria um pedacinho aqui, ó, do período 3, onde você tem a intérfase G2. Então essa primeira não tá legal não. Vamos ver a letra B. As fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2, que resume todo o ciclo vital da célula. Ó, moçada, logo de cara eu já vou botar um X aqui, tá? Porque a intérfase ela não resume todo o ciclo vital, né? A intérfase é apenas uma parte do ciclo, né? Mas vamos lá, 1, 2 e 3. 1 é G1, 2 é S e 3 seria G2, né? Estaria correto, mas não está correto por causa daquele finalzinho que diz que resume todo o ciclo de vida da célula. Letra C. As fases 1, 2 e 3 representam o período em que a célula se encontra em intérfase. As fases 4, 5, 6 e 7 subsequentes são características de uma célula em divisão mitótica, quando ao final ocorre a redução à metade da quantidade de energia. Gente, seria divisão meiótica, né? Seria divisão meiótica por quê? Porque eu comecei com uma quantidade 2x, que no meu exemplo aqui, ó, equivalia a 2 moléculas de DNA, e eu terminei apenas com uma quantidade x, que no meu exemplo equivale a 1 molécula de DNA. Então essa também não tá boa. Ih, tô ficando preocupado, hein? Vamos ver a letra D. Letra D, a célula representada é diploide. O seu DNA foi duplicado no período S da intérfase, que é a fase 2. Vamos ver logo se a intérfase é a fase 2. Opa, a intérfase S é a fase 2. Tá tudo beleza nessa alternativa até agora, hein? Posteriormente, ela passou por 2 fases da meiose 1 e 2, originando células filhas com metade da quantidade de DNA. Gente, tá maravilhoso. A fase 7 você tem as células haploides. Gente, tá maravilhoso isso aqui, ó. Tá maravilhoso. As fases subsequentes, meiose 1 e 2, que resultou em células com a metade da quantidade de moléculas de DNA. A única dúvida minha é saber se essa célula que a gente está analisando é realmente uma célula diploide. A célula representada é uma célula diploide. Cara, será que é uma célula diploide? A gente fica nessa dúvida, né? Aí, para tirar a dúvida, a gente vem para cá, ó, e percebe o seguinte, que a meiose ela ocorre apenas em células diploides. Se a gente está vendo uma célula diploide ali, é porque, quer dizer, se a gente está vendo uma célula fazendo meiose, é porque ela é uma célula diploide. Então tá tudo beleza nessa letra D, hein? Tem tudo para ser o nosso gabarito. Na letra E, a fase 3 é caracterizada por um período em que não há variação na quantidade de DNA da célula. Portanto, essa fase representa uma célula durante o período da mitose, prófase, metáfase, né? Realmente, moçada, quando a gente vai para a fase 3, a gente não tem alteração na quantidade de DNA. Mas, gente, isso aqui não representa a mitose, isso representa a meiose. Porque esse gráfico aqui, ó, é padrão desse comportamento na quantidade de DNA em uma célula que se encontra em meiose, tá? Então a única que ficou legal pra gente foi a letra D, e aí fechou gostoso a questãozinha. Vamos matando por aqui essa parte de etapas da meiose e tal, já tá tudo bem construído, mas nas próximas aulas a gente vai falar de erros que podem ocorrer na meiose e as mutações que decorrem desses erros. Essas mutações são aquelas mutações cromossômicas que geram todas aquelas síndromes, síndrome de Down, síndrome de Turner, que a gente geralmente comenta quando finaliza essa aulinha de meiose. Valeu, tchutchucos? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!